Então, oi, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui hoje ao vivo no canal SETES do YouTube, trazendo uma web palestra sobre atividade física em tempos de Covid-19. Como palestrantes, temos o prazer de contar com a presença da Carolina Guimarães Marra Nascimento, que é coordenadora estadual de promoção da alimentação saudável e adequada e atividade física da Diretoria de Promoção à Saúde na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Também temos o prazer de contar com a presença do professor Marcos Borges Júnior, profissional de Educação Física da UFMG, especialista em exercício físico e envelhecimento pela USP, título de especialista em gerontologia pela SBGG, mestrado em Ciências da Saúde pela Unicor, doutorando em Neurociências pela UFMG, também membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e professor da Academia da Cidade na Prefeitura de Belo Horizonte. Vocês que estão nos assistindo vão poder fazer perguntas pelo chat no YouTube, basta estar logado em contas Google, que ao final eu irei repassar para os palestrantes. Eu gostaria de agradecer muito pela presença dos nossos convidados e também de vocês que estão nos assistindo. Então agora irei passar a palavra para que a Carolina possa se apresentar. Olá, Mariana. Oi, Marcos. É um prazer para a gente, né, da Secretaria de Saúde, estarmos participando desse momento, né? Queria agradecer ao FMG por esse espaço, ao Marcos que aceitou participar com a gente dessa web aula e agradecer a todos que estão nos ouvindo agora. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Eu já posso falar, Mariana? Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a questão da atividade física em tempos de Covid, né, quais são as orientações a nível de Secretaria Estadual de Saúde, né. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e vocês me falam se está tudo certo, por favor. Estão vendo, Mariana? Sim, Carol, tudo certo. Então, tá joia. Então, gente, eu queria começar falando um pouco sobre a situação de saúde de Minas Gerais, né? Como que está a situação de saúde em Minas? Então, quando a gente analisa os óbitos em Minas, a gente vê que dentre as principais causas de mortalidade estão as doenças do aparelho circulatório, em primeiro lugar, com 25%, os cânceres, né, as neoplasias, pelas doenças do aparelho respiratório, né, e dentro desse grupo estão as doenças respiratórias crônicas e as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, elas localizam-se em quinto lugar, e nesse grupo encontra-se o diabetes. Quando a gente analisa as internações, a gente pode perceber um cenário semelhante, né? As doenças do aparelho circulatório continuam em primeiro lugar, seguidas pelas doenças do aparelho respiratório. Quando a gente analisa, né, os custos no SUS das doenças, né, a gente vê também um cenário muito parecido, né, no qual as doenças crônicas não transmissíveis, ela tem um papel de destaque, né, nos custos para o Sistema Único de Saúde. Elas aparecem, as doenças do aparelho circulatório aparecem em primeiro lugar, seguidas pelas... Queria falar brevemente, né, sobre o que são essas doenças crônicas não transmissíveis, né, as neoplasias, as doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC, são doenças que a hipertensão, as doenças respiratórias crônicas, o diabetes, eles são esse grupo de doenças que fazem parte dessas doenças crônicas não transmissíveis, né? Elas têm como característica serem multifatoriais, ou seja, existem múltiplos fatores que contribuem para a ocorrência dessas doenças, né? São fatores genéticos, fatores ambientais, fatores comportamentais,
e elas estão associadas a fatores de risco que são modificáveis, então, portanto, elas podem ser prevenidas, né? E esses fatores de risco são a alimentação não saudável, inatividade física, o tabagismo e o consumo de bebida alcoólica. Aí, pensando na atividade física, né, como um fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, eu queria trazer, e também, gente, eu queria destacar também, que além dela ser a inatividade física ser um fator de risco para as doenças crônicas, a atividade física, ela é um fator de proteção para a saúde, né? Diante dos vários benefícios que ela pode trazer para a saúde. Dentre eles, né, a melhora da função cardiorrespiratória, o fortalecimento muscular, resistência física, né, o bem-estar físico e emocional, né, ela auxilia também na manutenção do peso corporal, aumenta a autoestima. Nesse período também, né, que a gente está em isolamento social, ela é importante também na questão da redução de estresse, de depressão, na questão do sono, de aumentar a qualidade do sono, promover maior relaxamento, né? E aí, quando a gente vai analisar o cenário da prática de atividade física pela população do estado, a gente vê que em Minas, o percentual de adultos, e aí a gente pegou, gente, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, que foi realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE. Então, a gente vê que esse percentual da população que pratica o nível recomendado de atividade física foi de 22,8%. E a gente percebe uma diferença entre os sexos. A gente vê que o percentual de mulheres que fazem atividade física é menor do que o percentual de homens. Quando a gente avalia, né, desses indivíduos que praticam o nível recomendado de atividade física por faixa etária, a gente observa que conforme ocorre o aumento da idade, né, as pessoas diminuem o percentual de pessoas que praticam atividade física. E a gente vê que o grupo etário que pratica mais atividade física são jovens de 18 a 24 anos. Quando a gente analisa também esse mesmo grupo das pessoas, dos indivíduos que praticam o nível recomendado de atividade física por raça ou cor, a gente vê que os brancos praticam mais do que os demais. E quando a gente avalia, por último, pelo nível de instrução, a gente vê também que com o aumento do nível de instrução do indivíduo, há também um aumento do percentual de pessoas que praticam atividade física. E a gente vê, né, que as pessoas que têm o nível de instrução, né, de superior completo são os que mais praticam atividade física no estado. Em relação aos indivíduos insuficientemente ativos, essa pesquisa também fez essa avaliação, né? E aí, para esclarecer, essa classificação foi utilizada para os indivíduos que não praticaram atividade física ou praticaram por menos de 50 minutos por semana. E aí, avaliando os domínios de lazer, trabalho e deslocamento para o trabalho. Então, foi constatado que, em Minas Gerais, quase que 50% das pessoas foram classificadas como insuficientemente ativas. Esse percentual é maior para as mulheres do que para os homens. Então, as mulheres estão mais insuficientemente ativas do que os homens. Essa pesquisa também avaliou a questão do tempo gasto com comportamentos sedentários. Esse tempo que é gasto com comportamentos sedentários, ele está relacionado com o risco de desenvolver doenças, né, doenças crônicas. E aí existem evidências científicas, né, que indicam que o número de horas diárias que o indivíduo dedica assistindo televisão, ele pode estar associado com o aumento da exposição à obesidade e, por consequência, a outras doenças. Então, a gente vê que o percentual da população que declarou assistir televisão por mais de 3 horas, por 3 horas ou mais, foi de 28%. E também, da mesma forma como nos outros indicadores, a gente percebe que as mulheres apresentam um percentual mais alto que os homens. E aí, quando a gente avalia também, né, desses indivíduos que assistem televisão, né, por mais de 3 horas por dia, por nível de instrução, a gente vê que os indivíduos com nível superior completo assistem menos televisão do que os níveis de instrução.
Aí, quais são as ações da Secretaria de Estado de Saúde, né, frente a esse cenário, né, relacionado à atividade física? Então, a gente tem a Política Estadual de Promoção da Saúde, que foi elaborada em 2016, né? E ela tem como temas esses diversos temas que são elencados aí, e um deles são as práticas corporais e atividades físicas, que são temas que a gente estimula e que a gente trabalha, né, enquanto Secretaria de Saúde, né, e estimula que os municípios desenvolvam as atividades também. Essa política, ela conta também com indicadores de monitoramento, né? Esses indicadores que são monitorados na política, eles estão atrelados, o desenvolvimento desses indicadores, dessas ações pelos municípios, está atrelado ao recebimento de incentivo financeiro, conforme o cumprimento desses indicadores, e um dos indicadores que a gente avalia e que a gente fomenta o desenvolvimento pelos municípios é a realização de ações de práticas corporais e atividade física para a população. A gente trabalha também na coordenação, né, o programa Academia da Saúde. Ele é um programa do Ministério da Saúde que foi lançado em 2011 e ele possui, o Ministério habilitou os municípios para a construção, né, de locais denominados polos do Programa Academia da Saúde, que conta com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para desenvolverem ações de atividade física, mas não somente de atividade física, outras ações também de promoção da saúde, promoção da alimentação adequada e saudável, abordagem sobre a questão do tabagismo, né, do uso de álcool e outras drogas, né? Qualquer ação de promoção da saúde pode ser desenvolvida no âmbito do programa Academia da Saúde. E aí, só para ilustrar, eu queria só deixar claro também que esses municípios a gente colocou de forma aleatória, mas esses são alguns dos nossos municípios do estado. A gente tem muitos municípios no nosso estado que tem o polo da Academia da Saúde, é bem distribuído em todo o estado. A gente tem 528 polos do programa em todo o estado, e esse são um dos municípios que a gente tem, que mandaram para a gente as fotos, né, só para exemplificar para vocês o que é, né, o Programa Academia da Saúde, para quem não conhece. A gente tem também, dentro do site da Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem uma página, um espaço, que é o Vida Saudável. Nesse espaço, a gente divulga informações, atualizações, campanhas, materiais que podem ser achados e reproduzidos em nível municipal. O loginho, por exemplo, que está aqui, ó, né, à esquerda, ele está na nossa página, né? Ele foi feito numa campanha que a gente fez em 2018, e a gente direcionou esse material para as escolas. E ele consiste numa trilha, né, que os participantes vão avançando e cumprindo as atividades propostas, que são brincadeiras e outras ações que estimulam a prática de atividade física. Nessa página também, então a gente tem muito material interessante que o município pode utilizar nessa página. A gente tem também, de educação permanente, a gente coloca informações, nossas web palestras, web aulas, a gente coloca informações de cursos relacionados com a promoção da saúde, com as temáticas que a gente trabalha. Então, é muito legal de estar sempre olhando o site para ver as atualizações que estão saindo. E essas oportunidades, né, de educação permanente, de se atualizar. A gente sempre desenvolve também a campanha do Dia Mundial da Saúde e Dia Mundial da Atividade Física, que são dias 6 e 7 de abril. Esse ano, infelizmente, né, devido a essa situação que a gente está vivendo, né, de pandemia pelo coronavírus, né, a gente não pôde desenvolver a campanha como normalmente a gente desenvolve, né? A gente sempre incentiva que os municípios façam ações de mobilização social, né, envolvendo muitas pessoas, ações coletivas, mas esse ano, infelizmente, a gente não pôde fazer. Mas mesmo assim, a gente procurou usar as redes sociais da secretaria, né, para a gente divulgar. A gente pensou em atrelar, o tema da campanha seria atrelar a atividade física com a alimentação saudável e a mudança de comportamento.
Então, a gente colocou 5 passos para a mudança de comportamento, e aí eu estou colocando aqui para vocês, profissionais de saúde, divulgarem para os usuários, né, que vocês acompanham. Então, a gente coloca como primeiro passo a mudança do pensamento. Então, permitir uma mudança de pensamento, na qual a atividade física ela seja entendida como um hábito prazeroso e saudável, né? Esse é o primeiro passo. Aí a gente avança para o segundo, que é adaptar a rotina a esse novo modo de pensar, ou seja, deixar um tempinho ali, ó, reservar um tempinho para se dedicar a ter essa vida mais saudável, né? Para se dedicar a fazer atividade física, se alimentar de forma correta. Terceiro passo, pratique atividades seguras e saudáveis. No quarto passo, otimize os benefícios de exercitar-se adquirindo bons hábitos alimentares. E no quinto passo, reserve um tempo para manter-se ativo no dia a dia, mesmo em casa. Então, a campanha foi toda direcionada para fazer atividade física, e aí a gente deu algumas sugestões, né? A gente orienta sobre a importância da atividade física, que ela não deve parar, e a gente orienta sobre as ações que podem ser feitas dentro de casa, né? Então, a gente fala dos alongamentos, danças, pular corda, brincadeiras com as crianças, por exemplo, corre-cuti, amarelinha, são atividades que podem ser feitas em casa. E outra coisa também, né? A gente procurou também muito falar que atividades como organizar a casa, né? Que as pessoas podem pensar que não é uma modalidade de atividade física, mas já contribui para a vida ficar mais ativa, né? Então, e são também importantes. Então, é importante também que a população saiba disso, né? E aí, para esse momento atual que a gente está vivendo, né? A nossa área de técnica de promoção da saúde vem desenvolvendo diversos materiais, né? Para apoiar os municípios nesse momento. E aí, um desses materiais foi essa nota técnica número 21. E nessa nota técnica número 21, traz a orientação de suspender, adiar as atividades coletivas, sejam elas reuniões com outras equipes intersetoriais, educação em saúde, atendimentos em grupos, e procedimentos coletivos, mobilização social, que são promovidas pelas equipes e que resultem em aglomeração de pessoas. Então, essa é a nossa orientação, né? Nesse material também que foi elaborado, a gente trouxe também muitas informações sobre a organização da assistência nas unidades de saúde, né? E também a gente traz orientações sobre as ações de promoção que podem ser feitas nesse cenário de Covid-19, né? Então, são materiais muito interessantes para ler, para utilizar, né? E aí eu trouxe aqui também algumas das nossas orientações em relação à atividade física. Então, a primeira delas é a adaptação das ações de promoção da saúde e atividade física que anteriormente eram ofertadas por meio de atividade física, né, para o cenário atual, né, de agora de isolamento social e de não poder mais ter a questão de atividade coletiva, né, de fazer atividades com aglomeração de pessoas, desenvolver ações de educação e saúde que estimulem o empoderamento das pessoas, a autonomia, a formação da consciência crítica e que preparem os indivíduos para fazerem as suas escolhas de forma mais saudável. Então, assim, uma ação de promoção da saúde não é simplesmente a gente pegar esses postzinhos que eu acabei de mostrar para vocês da campanha e mandar, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, para os usuários, né? A proposta, a ideia é a gente conversar sobre o assunto, né? Trabalhar, explicar, orientar, escutar o usuário, as dúvidas, as que eles têm, de repente, de fazer atividade física em casa, né? Problematizar isso e encontrar juntos alternativas para que as pessoas possam se manter ativas dentro de casa, né? Isso é uma ação que contribui para o empoderamento, para a autonomia das pessoas e que, de fato, vai gerar valor, né, para o usuário.
abordar sobre a importância da atividade física para o alcance de uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida e para a prevenção de diversas doenças, né? Como eu já falei, a atividade física é um fator de proteção para a saúde, e aí na atividade física ela é um fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças, né? Como a gente já falou. Aproveitar as oportunidades para abordagem sobre atividade física durante as consultas de acompanhamento na atenção primária à saúde. Então, uma coisa que é importante a gente colocar também é que, especialmente usuários como gestantes, puérperas, crianças menores de 1 ano e as pessoas com doenças crônicas, elas devem continuar sendo acompanhadas no âmbito da atenção primária. Elas não podem deixar de ser acompanhadas na atenção primária. Né? Então, os doentes crônicos, por exemplo, eles preferencialmente, de acordo com a avaliação da equipe, podem ser acompanhados por meio de telemonitoramento, né? Então, por ligação telefônica, pelo WhatsApp, por mensagens, né? Por e-mail. Mas pode ser necessário também, né, o acompanhamento, os atendimentos individuais, e aí eles devem ser programados tomando todos os cuidados, né? E também podem acontecer, né, as visitas domiciliares, devem acontecer as visitas domiciliares. E aí, em todas essas situações de contato com esses indivíduos, são ótimas oportunidades para se abordar sobre a importância de continuar, aqueles que já fazem atividade física, de continuar com a atividade física, de manter uma vida mais ativa, e aqueles que também não fazem, de abordar sobre iniciar, o que pode ser feito, né? Como ter uma vida mais ativa. Então, são ótimas oportunidades nesses momentos de abordar sobre as questões de promoção da saúde e atividade física. Acompanhar os usuários que participavam das ações de atividade física que eram desenvolvidas de forma presencial na PS. Então, não deixar esses usuários de lado, né? Continuar esse acompanhamento desses usuários, auxiliar eles em alternativas que eles possam fazer dentro de casa, né? De atividades que eles possam fazer dentro de casa, oferecer estratégias, né? Para eles conseguirem isso. Então, assim, isso é especialmente importante para o profissional que está lá com o usuário na ponta, que conhece aquele usuário, que já vinha fazendo esse acompanhamento dele, né? Já vinha participando, já conhece aquele grupo, já conhece aquele usuário, o que ele dá conta. Então, é essa pessoa que é a mais indicada para fazer as orientações sobre como que a pessoa vai continuar mantendo a atividade física dentro de casa, né? E aí os resultados que a gente espera dar continuidade às ações de promoção da saúde e de atividade física desenvolvidas no âmbito da PS, como parte da integralidade do cuidado nas redes de atenção à saúde, né? A promoção da saúde ela é uma parte de um todo, de uma integralidade de cuidado do indivíduo nas redes de atenção. Contribuir para o aumento dos níveis de saúde da população e para a prevenção das doenças. Evitar o agravamento do quadro clínico dos usuários com doenças crônicas. Então, a gente sabe, né, que nas unidades de saúde, os usuários com doenças crônicas e também nas ações desenvolvidas de promoção da saúde, de atividade física, eles são um público que participam muito, né? Então, o objetivo de continuar o contato com essas pessoas é também para evitar, né, mantê-los com boa saúde, estabilizados, né, para evitar o quadro clínico, o agravamento do quadro clínico, a agudização da doença crônica que ele tem. O objetivo também é evitar a presença desnecessária dos usuários com doenças crônicas no serviço de saúde, né? Um usuário que não está estabilizado, né, que não está sendo acompanhado, de repente ele vai procurar o serviço de saúde e vai acabar sendo exposto, né, ao risco de contrair o Covid-19, né? Então, o objetivo também da gente trabalhar ações de promoção da saúde é também ajudar nessa estabilização desses usuários, para que eles não precisem procurar o serviço de saúde e também para evitar as internações devido ao agravamento das condições crônicas, né? Nesse momento, principalmente também, que a gente já tem, né, a gente sabe que os casos graves
vão precisar de leitos de UTI, né? Então, para evitar, né, para dar mais espaço para poder atender esses casos que vão agravar por causa do Covid-19, né, a gente tem que se esforçar ainda mais para manter essas pessoas estáveis, né, na sua condição crônica. E para finalizar, gente, eu queria mostrar para vocês, incentivar vocês a quem está participando, que tem uma comunidade de conhecimentos e práticas em promoção da saúde. Essa comunidade é um acervo virtual de relatos de experiências e conhecimentos sobre a promoção da saúde. O objetivo com isso é dar visibilidade às ações que estão sendo feitas pelos municípios, em auxiliar os profissionais de saúde, dar ideias, né, sugestionar para os profissionais de saúde sobre as ações. Às vezes o município faz alguma coisa e aí manda para a gente e outro município pode desenvolver no seu município, né? A proposta é essa. A gente tem um formulário eletrônico, que é esse que está aparecendo aí para você, do FormoSul. Então, a gente gostaria de convidar vocês para preencher, no âmbito do município, né, os profissionais, para preencher esse formulário para a promoção de saúde que vocês estão desenvolvendo. As experiências, né, que estiverem em consonância com a nossa política, que forem de promoção da saúde, a gente posteriormente pode publicar também. Esse material que está aí à esquerda de vocês foi um que a gente publicou, com as ações que foram desenvolvidas no Dia Mundial da Saúde e Dia Mundial da Atividade Física, né? Então, a gente publicou todas as ações que foram encaminhadas pelos municípios para a gente. Aí aqui, ó, eu trouxe algumas, só para exemplificar, né? Algumas ações que foram encaminhadas para a gente por meio da comunidade do formulário online, né? E esses municípios também a gente escolheu aleatoriamente. Então, foram ações que foram desenvolvidas na campanha, ações que são, de repente, de rotina. Então, encaminhem para a gente que a gente gosta muito, tá bom? Era isso, gente. Muito obrigada. Carol, muito obrigada pela sua apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, obrigada, viu? A gente vai dar continuidade agora na nossa apresentação com a participação do professor Marcos Borges Júnior, que vai também contribuir aqui conosco. E aí, ao final, a gente vai passar para a discussão. O pessoal pode ir deixando as perguntas lá no nosso chat. Tá bom? Então, com você a palavra, professor. Obrigado. Boa tarde. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar. Carol, você precisa tirar o seu compartilhamento aí, que aí o professor insere a aula dele, ok? Certinho? Certinho, obrigado. Eu quero aproveitar também e agradecer à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, na pessoa da Carolina, o convite. Quero agradecer ao FMG, né, ao Fred, Mariana, todo o apoio para que tudo estivesse acontecendo tão bem. Vou compartilhar aqui. Meu som tá bom? Bom, eu vou dar um ponto de vista da educação física, né, sobre esse cenário que a gente está vivendo agora, e particularmente a população que está tendo um olhar, né, uma população mais vulnerável nesse cenário de pandemia, que poderia estar aproveitando os benefícios do exercício físico de uma forma geral, e é necessário agora afastar um pouco. Então, o pedido foi para conversar um pouco sobre envelhecimento ativo, atividade física em termos de Covid-19, e eu começo a minha fala dando um apanhado geral de alguns termos para todo mundo ter essa informação. Alguns vão rever, para alguns pode ser uma novidade. E o primeiro deles é o envelhecimento ativo, que é uma proposta da Organização Mundial de Saúde, e que há normalmente uma confusão pelo termo ativo. É comum que as pessoas pensem em ativo no ponto de vista de somente físico,
que a proposta de envelhecimento ativo é que a pessoa faça mais atividade física, que ela faça mais exercício físico. E, na verdade, o envelhecimento ativo ele tem pilares de ser ativo socialmente, de ter participação, de ter segurança, que é o objetivo de uma boa qualidade de vida e a ideia de um envelhecimento bem-sucedido. O exercício físico ele está inserido no projeto de envelhecimento ativo, mas existem outros aspectos que são relevantes. E o isolamento, né, o distanciamento social que é necessário nessa fase que nós estamos vivendo, nessa pandemia, ele impacta nesse processo em todos os pilares, porque além de não conseguir participar mais das atividades coletivas que todos nós oferecemos, que são propostas de promoção da saúde, prevenção de doenças, e que são muito agradáveis no ambiente coletivo, tivemos que interromper nesse momento. Então, além de não poder praticar o exercício físico, muitas vezes com a orientação adequada, também perdeu o aspecto social, que é extremamente relevante para o envelhecimento bem-sucedido. Dois conceitos também, que a Carolina já colocou e foi muito bem colocado, são os termos atividade física e exercício físico. De um modo geral, para a educação física, o exercício físico é a forma da atividade física sistematizada. Então, o que nós fazemos muitas vezes na academia da saúde, nos grupos operativos, nos grupos de atividade física no centro de saúde, nós damos exercício físico, nós orientamos, falamos a quantidade, quantas vezes vai ser realizada aquela tarefa, qual que é o tempo necessário, a forma correta de fazer. Então, o exercício físico, como já foi colocado, ele é fundamental no envelhecimento bem-sucedido, não só pelos aspectos cardiovasculares, neuromusculares, são extremamente importantes, mas hoje tem uma vertente muito forte do exercício físico na cognição do idoso. Então, o impacto do exercício físico na cognição, o impacto do exercício físico no humor, outra situação que a gente nos preocupa muito no isolamento, no distanciamento social, como que está sendo o impacto para as doenças crônicas cardiovasculares, as neurodegenerativas e as doenças do humor, né? Um transtorno de depressão, por exemplo. A atividade física, por incrível que pareça, a gente imagina que no distanciamento social, a pessoa dentro de casa ela pode aumentar, ela vai cuidar da casa, ela vai desenvolver, né, uma limpeza, ela vai estar sempre em atividade, como eles próprios, os idosos chamam, né, vamos movimentar dentro de casa. Mas, por incrível que pareça, não parece que isso é o que está acontecendo. Então, atividade física é qualquer contração muscular e exercício físico é uma contração muscular sistematizada, organizada. E aqui, meu objetivo realmente não é ensinar Pai Nosso ao vigário, eu sei que todos dominam essa informação, meu objetivo aqui é didático, para construir uma linha lógica de raciocínio. Então, eu estou falando de envelhecimento ativo, que é a proposta do envelhecimento bem-sucedido. Para que ocorra o envelhecimento ativo, eu preciso de participação social, eu preciso praticar exercício físico. E também posso incluir atividade física. Porém, veio essa nova condição, né, a doença, o Covid, do vírus coronavírus, que exigiu que nossos idosos, na verdade toda a população de modo geral, mas particularmente os idosos, que são mais vulneráveis, um distanciamento. Distanciamento que impediu o convívio social, um distanciamento que impediu o acesso à orientação da atividade física orientada, que nós chamamos de exercício físico. E com isso a gente tem esse cenário. Nós temos a doença impactando em todos os domínios com o distanciamento social. E como profissional da saúde pública, eu me questionei o que eu posso fazer, como eu devo agir e como organizar o nosso serviço para promover o exercício físico no distanciamento social. Busquei algumas informações para saber o que o mundo pensa a respeito disso. Se você fizer uma busca no site de ciência, né, de saúde, PubMed, por exemplo, é impressionante o que se publica hoje com o termo Covid-19 e exercício físico também vem aumentando muito. Então, esse é um posicionamento da Sociedade Europeia de Cardiologia, que, na verdade, nós nos questionamos como seria conduzida essa situação dentro de casa, né?
e é unânime, né, o que está relatado aqui foi tirado direto do texto. Em nossa opinião, a pessoa deve, em qualquer caso, continuar se exercitando em casa sempre que possível. A gente vai ver como que é essa possibilidade. Correr sozinho e usar uma máscara pode ser um passo quando as condições epidêmicas melhorarem. Estamos apenas no começo dessa batalha contra essa terrível pandemia, então vamos correr. Foi publicado com a ideia de incentivar a prática de exercício físico. Então, ainda tem alguma dúvida se podemos pedir para o idoso caminhar, se é seguro caminhar longe, se é seguro, se pode sair, o que deve ser feito de um modo geral. Buscando essa informação, tem um trabalho do mês passado, realizado na Holanda e na Bélgica, que fez uma análise muito sofisticada do que acontece quando alguém corre perto e espirra. Tanto caminhada, quanto corrida, quanto ciclismo, pedalar. É um trabalho que no meio da educação física ficou muito divulgado, e aqui a gente tem algumas imagens bem impressionantes, né? Então, a distância recomendada é 1,5 m quando estamos em repouso, né, no dia a dia, para que possa ser uma distância segura para as partículas não alcançarem. Mas quando a pessoa está caminhando a 4 km por hora, uma caminhada relativamente rápida, né? Assim, ela não é tão lenta, um idoso é capaz de fazer essa caminhada, às vezes de uma maneira confortável. Se alguém que está à frente espirrar ou tossir, o indivíduo atrás, ele tem que estar a pelo menos 5 metros de distância. E podemos pensar que o idoso pode estar caminhando e uma outra pessoa pode estar correndo. Então, quando a pessoa passar correndo e ficar na frente do idoso, e a gente chama isso de vácuo, esses testes são feitos muito para a elite do atletismo, que é muito inteligente o atleta correr atrás do outro e ficar no vácuo, porque ele tem menos resistência do ar e, consequentemente, ele tem algumas vantagens. Porém, no nosso cenário de pandemia, é extremamente desaconselhado. Então, quando a pessoa está correndo, a distância tem que ser maior ainda. E no relato do trabalho, ele ainda coloca que se for ciclismo, pode ser que a distância tenha que ser de 20 metros, caso ele for tossir, espirrar, mas essa é uma situação. Mas só as partículas mesmo, sem tossir, sem espirrar, pode contaminar também. Marcos, por favor. Mariana, eu estou vendo aqui pelo WhatsApp, parece que saiu, não está aparecendo a web aula para as pessoas que estão assistindo. Sério? Sério. Não, mas não é a sua apresentação, não. Paralisou a web aula. A outra. Tá. A gente consegue ver, já está ao vivo no YouTube? Tá, né, Mariana? Tá, sim. Mariana, não estamos ouvindo você. O Fred nos disse para a gente dar continuidade que a web está sendo gravada, tá bom? Mesmo sem a transmissão, a gente continua com a aula gravada. Perfeito. Ok? Então, eu vou retomar aqui. Então, essa imagem aqui mostra... eu vou ligar o ponteiro do mouse aqui. Não, peraí. Não é isso que eu quero. Então, essa imagem aqui mostra, onde eu estou passando o ponteiro do mouse, essa situação é uma situação que tem que ser extremamente evitada no dia a dia. Poderia aumentar a segurança, e é uma situação, aqui no trabalho ele fala como se fosse fazer uma ultrapassagem, né? Esse indivíduo está correndo, esse vai tentar ultrapassar. Enfim, para o idoso não é um cenário adequado, e isso restringe mais ainda a participação dele numa atividade que era extremamente fácil de realizar, que era a caminhada. Esse outro trabalho saiu logo que a pandemia, né, logo que eu digo assim, o Colégio Americano de Medicina do Esporte precisava se posicionar, então o distanciamento social foi para o mundo todo, foi colocado, e essa é uma referência que a gente busca para saber como conduzir a educação física, como tomar algumas decisões.
e ele reforça que a atividade física regular pode ajudar a reduzir sintomas sentidos de estresse e ansiedade, que alguns trabalhos já estão mostrando o aumento desses sintomas num cenário de pandemia. Então, onde eu quero chegar é que todas as instituições estão pedindo para que as atividades dentro de casa, no domiciliar, elas sejam incentivadas. De alguma forma, e eu já vi isso, né, com a apresentação da Carolina, que eu achei fantástico, que já está sendo incentivado como política pública. E isso está em consonância com as diretrizes internacionais sobre exercício físico. E aí a gente pode extrapolar uma forma mais fácil de exercício físico, que é a atividade física, para tentar minimizar os impactos que o distanciamento social pode causar. Então, o que a gente deve evitar diante desse cenário é exatamente o comportamento sedentário, que vem aumentando expressivamente. O que é o comportamento sedentário? É o comportamento de tela, de um modo geral. Computador, televisão, celular, tablet, esse tipo de material que faz a gente ficar horas e horas sentado. Existe toda uma fisiologia desse comportamento. O corpo muda se ele ficar 3, 4 horas sentado. Então, esse comportamento ele tem que ser evitado. Minha sugestão é que as equipes, nós precisamos nos organizar para realmente promover e educar a manutenção de uma rotina dentro do distanciamento social. E, dessa forma, evitar o máximo possível a situação de ficar o dia inteiro de pijama, sentado na frente da televisão, que não faz bem nem para os sistemas cardiovasculares, neuromuscular, e para cognição e humor. E eu trouxe um exemplo aqui que não é recente, existem diversos, esse aqui é aberto ao público, mas é só um exemplo mesmo. Eu acho, mas é difícil fugir do que esse caderno apresenta. Eu já vi outros cadernos similares a esse, sempre eles partem do que é fácil ter em casa, que é uma cadeira, e atividades que podem usar o próprio peso do corpo, ou então alguns implementos que a gente pode adaptar para que o idoso faça dentro de casa. A origem desse caderno, ele tem a ideia de um trabalho de prevenção de quedas da Nova Zelândia, em 2003, e é difundido. Ele já foi traduzido, então já tem aqui o português de Portugal, que nos contempla tranquilamente, e igual eu falei, é aberto, se você digitar no Google, você tem acesso. Ele é bem fácil, didático, e pode ser um ponto de partida, mas nada impede que a equipe crie a sua metodologia. O que eu acho que é importante? O que eu considero importante? Eu considero importante um planejamento da equipe que conhece os seus usuários. Porque você tem o seguinte cenário, você tem aquele idoso que fazia parte de um grupo e foi afastado, então ele sabe do que ele está sentindo falta, e você tem aquele que não faz exercício físico. São duas abordagens diferentes. E os dois devem ser alvo do cuidado, os dois devemos promover o exercício físico. O caderno mostra para a gente atividades simples, não é meu propósito aqui ficar passando os exercícios, a quantidade, porque eu acho que isso a equipe consegue perfeitamente, tendo um fisioterapeuta, tendo um profissional de educação física, com toda a equipe consegue, dentro do cenário, das particularidades da região, do território, saber o que pode promover. A mensagem principal que eu gostaria de passar é que realmente não podemos deixar o cenário sem uma atenção para a promoção do exercício físico feito em casa. Então, devemos promover o exercício físico, devemos promover a atividade física. Ele não vai fazer exercício físico o dia inteiro, mas ele pode fazer essas atividades como caminhar no mesmo lugar, igual eu estou colocando aqui, ó. Isso aqui é uma marcha, que a gente chama marcha estacionária, muito simples de fazer. E aqui é um saco, um pezinho amarrado, pode ser até uma sacola de compra, às vezes a gente usa cheia de areia, para dar uma certa resistência, e a pessoa sentada faz a atividade. É importante a equipe orientar que tem que ser uma cadeira forte, de preferência apoiada na parede, que ele possa usar com conforto e segurança. São exercícios, porque não é uma atividade física, são exercícios porque vai ter uma certa dose, um certo planejamento, então você vai pedir para ele fazer uma marcha durante 2 minutos,
e descansar, depois vai pedir para ele fazer outra marcha durante 2 minutos. Então, a equipe vai dar uma certa continuidade, depois isso pode ser acompanhado por telefone ou à distância, igual seguindo as recomendações da secretaria, mas não é atividade física. Isso aqui é uma proposta de exercício, ela está organizada. E tirando essa proposta, e além dessa proposta de exercício, também fortalecer uma rotina, se tiver quintal, cuidar da jardinagem, se tiver tarefas para fazer, o que puder fazer dentro de casa, o que puder movimentar, para tirar o máximo possível do sofá. Se o idoso não foi educado para isso, se ele não sabe, para ele vai ser muito confortável, ele não pode sair de casa, ele vai ficar no sofá e vai receber muita informação, né, e isso pode aumentar mais ainda a ansiedade, mais ainda a angústia, trazer transtornos na autonomia e, consequentemente, também, né, e aumentar a independência. Então, é muito importante que tenha em mente que vai dar um projeto de exercícios simples, seguros, fáceis assim de executar, são eficazes, o exercício é eficaz e, além de tudo, vai promover atividades um pouquinho de manhã e um pouquinho de tarde para que ele tenha a maior quantidade de movimento possível. Quando não deve realizar os exercícios? Isso é importante também, principalmente nessa mudança de saúde rápida que pode acontecer por uma infecção. Então, com certeza, as recomendações internacionais das 2 entidades que eu coloquei para vocês é que, na presença dos sintomas já conhecidos, não deve de forma alguma exercitar, e aí deve procurar assistência médica, né, ao serviço de saúde, isso para alguém que foi contaminado. E para aquele que tem as doenças crônicas, né, tem uma hipertensão, tem uma diabetes, é cardiopata, tem alguma condição pré-existente, às vezes o distanciamento social, o fato de não estar mais próximo da equipe igual tinha antes, pode ser que essas condições tenham mudado, e aí é importante rever o cenário, a equipe rever essas condições de saúde para poder proporcionar a atividade mais segura possível. Essa é a minha proposta, sensibilizar com relação à atividade física de um modo geral, o exercício físico bem planejado, que é possível ser feito como política pública. Certo, professor. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua contribuição. Foi uma excelente aula, assim como a da Carol. Eu, infelizmente, não estou com acesso ao chat aqui, mas podia anotar que a gente teve uma participação muito grande. Teve o pessoal de Frutal, Aceburgo, Francisco Badaró, Martinho Campos, Sete Lagoas, Patrocínio, Ouro Branco, enfim, várias pessoas aí de várias cidades estiveram aqui conosco, em sua maioria educadores físicos, outros profissionais de saúde também, super interessados nesse tema. Tiveram perguntas sobre como estimular a atividade física em casa. O professor Marcos, ao final, agora deu umas dicas práticas, né, que eu acho que vai acabar respondendo essas pessoas. E algumas pessoas eu pude perceber que repararam sobre as questões das academias particulares, né, que em algumas cidades ainda tem autorização para funcionar e estão tendo esses alunos que ainda estão participando. Então, acho que vocês poderiam só completar aí para a gente sobre essa questão da atividade física em locais com aglomeração, né, como academias particulares, para dar algum tipo de orientação para essas pessoas. Okay. Acho que a Carolina pode falar a respeito como é que está a questão das academias, né, abertura, planejamento do Estado. Se quiser comentar. Então, como eu falei, né, Mariana, a nossa orientação, de acordo com a nossa nota técnica da atenção primária, é de suspender as atividades coletivas, né, que envolvam aglomeração de pessoas. Tá? Então é isso, né, gente? Se puderem, né, fiquem em casa, pratiquem as atividades físicas em casa com todo cuidado para a gente manter o isolamento social. Gostaria de agradecer muito pela participação de vocês.
A nossa web foi gravada e será disponibilizada lá no canal, ok? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos... Também agradeço muito, viu, Mariana? Obrigada. Obrigado.